Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de segurança no trabalho. Nós falamos sobre acidentes de trabalho na aula passada e hoje nós vamos falar sobre os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Fatores de riscos encontrados no ambiente de trabalho. Vamos falar sobre o risco físico. Os riscos físicos são os riscos ambientais que se apresentam em forma de energia, como os ruídos, temperaturas extremas, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, o próprio frio, calor, pressões anormais e umidade. Por exemplo, lembra que nós falamos na aula passada sobre um ambiente muito quente que pode prejudicar o rendimento do funcionário, o rendimento do trabalhador? Então, ambientes também com muita pressão anormal, muita umidade, também podem influenciar no rendimento, no comportamento e na saúde do trabalhador. Então, esse tipo de risco é denominado risco físico. Nós temos aqui, ó, mais exemplos de riscos físicos, então, ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, não ionizantes, infrassom, ultrassom. Temos também um outro tipo de risco, que são os riscos químicos. São os riscos provocados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas líquida, sólida e gasosa, que estão presentes constantemente na vida dos indivíduos e que, quando absorvidos pelo organismo, podem produzir algumas reações tóxicas e danos à saúde. Então, a gente tem aí, ó, alguns exemplos de sinalização e também temos o exemplo nessa imagem com uma máscara de proteção. Os riscos químicos são gerados por substâncias que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou que, pela própria natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou também por ingestão. Então, a gente vê aí uma imagem, um funcionário, né, um trabalhador carregando um produto perigoso, e esse produto perigoso ele acaba durante o seu próprio trabalho, desenvolver o seu próprio trabalho, ele acaba aí fazendo aspiração, né? Risco biológico. Os riscos biológicos, eles são provocados por bactérias, vírus, fungos, são identificados por infecções agudas e crônicas, parasitores e reações alérgicas ou até mesmo intoxicações provocadas por falta de higiene no ambiente de trabalho. Então a gente tem aí, né, algumas intoxicações, infecções, né, que são causadas de forma aguda ou crônica por parasitoses, né, por parasitas, e também algumas reações alérgicas, né, provocadas por falta de higiene no ambiente de trabalho ou também pelo próprio ambiente de trabalho, como por exemplo um hospital. Os riscos biológicos são gerados por organismos como os vírus, bactérias, fungos e outros que são capazes de desencadear doenças devido à contaminação. Então, nós vemos aí, ó, uma pessoa, uma mão de uma pessoa, né, passando ali pelo risco biológico, né, de fazer, sem querer ali ter um acidente, né, furar o próprio dedo com uma agulha infectada, com algum vírus, alguma bactéria. Nós temos também os riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos são os riscos caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às necessidades do trabalhador. Então, nós temos aí a imagem de um trabalhador sentado numa cadeira, né, de computador aí, e nós vemos que ele precisa ter uma distância correta, né, dos seus braços até o local de digitação, a altura correta até a tela do computador, né, da visão até o computador, a posição correta da cadeira também, o seu sentar. Então, tudo isso é caracterizado dentro dos riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos, eles são gerados por falta de equipamentos ergonômicos, postura incorreta, jornadas de trabalhos excessivas e repetitividade. Então, a gente vê também ali na imagem um, um trabalhador sentado num banco que é inapropriado, não é uma cadeira apropriada para digitação, ele fica
posicionado, com o corpo posicionado de forma que ele vai ter futuramente alguma dor lombar, dependendo do tempo que ele fique ali, dependendo da frequência, repetitividade, né, das ações que ele faz ali nesse determinado local, então ele está totalmente incorreto. Risco mecânico são os riscos que podem comprometer a segurança dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Má organização de máquinas, equipamentos e ferramentas mal conservadas, ou seja, sem manutenção, né? Instalações elétricas em mau estado, sem proteção devida também. Temos a imagem aí dos fios desencapados. Os riscos de máquinas ou acidentes são gerados por mau funcionamento das máquinas ou tecnologias erradas, podendo causar acidentes. Temos aqui um grupo, um quadro que apresenta um grupo de todos, né? Cada grupo tem uma cor específica, cada grupo representa um risco. Então, nós temos na primeira coluna um resumão para vocês. Temos na primeira coluna o grupo um, que é representado pela cor verde, que são os riscos físicos. É importante que vocês gravem, memorizem essas cores. Então, no grupo um, na cor verde, nós temos os riscos físicos, e aí um resumo para vocês da primeira coluna do que são os riscos físicos: ruídos, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio excessivo, calor excessivo, pressões anormais e umidade são os principais. No grupo 2, caracterizado pela cor vermelho, nós temos os riscos químicos, que são poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos em geral. O grupo 3 é representado pela cor marrom. Temos os riscos biológicos, que são os riscos, né, a exposição sobre vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, geralmente aí em hospitais, clínicas, laboratórios. O grupo 4, que é o risco representado pela cor amarela, são os riscos ergonômicos, que são representados ali pelos principais, né, esforços físicos intensos, levantamento de transporte manual de peso, levantamento e transporte manual de peso. Isso tem muito na obra, né? Os funcionários levantam ali, transportam tijolos, peças pesadas, peças de concreto. Então, existe exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, ou seja, muita repetição, um trabalho rigoroso, né, com muita repetitividade. Quando há esse controle rígido de produtividade, acontece muito isso. Imposição de ritmos excessivos, trabalho em turnos diurno e noturno, sem um tempo para descansar, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, como a gente já falou. São os riscos ergonômicos. Nós temos também os riscos do grupo 5, que é representado pela cor azul, são os riscos de acidentes. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, própria iluminação inadequada que vai gerar o erro e pode gerar um acidente, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, né, de produtos, de equipamentos e animais peçonhentos. Então, esse é um quadro resumo, que nós classificamos os riscos e separamos os mesmos pelas cores que são representados cada um deles, que representam cada um deles. Agora, por que essas cores são, né, representam os riscos? Para a elaboração, por exemplo, aqui, ó, de um mapa de risco. Então, a gente tem aqui para vocês o que é um mapa de risco. É uma planta que mostra os riscos no local de trabalho. Então, nós temos aqui uma imagem, uma planta baixa, que vocês podem, nossa, professora, mas o que que é isso? Eu sempre ouvi falar sobre esse mapa de risco, mas eu não sei o que que é. Eu só vejo um mapa cheio de círculos coloridos e eu não sei identificar. Então, a gente vai aprender, fazer uma breve introdução hoje, mas nós vamos aprender, na próxima aula, como elaborar esse mapa de risco, tá? Para uma determinada empresa. Então, nós temos aqui para vocês só identificarem, nós temos ali, ó, os riscos representados pelas cores que nós acabamos de ver na tabela resumo, os riscos físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico, cada uma pela cor que nós falamos na representação do quadro geral resumo.
Temos também o símbolo e o tipo de risco, a gente tem um círculo grande, um círculo médio, um círculo pequeno, que representam os tipos de riscos, ou seja, quanto maior o círculo, mais o risco é elevado. Se o círculo é médio, então é o risco médio, e se for um círculo pequeno, é um risco leve. Então, nós temos aí a planta baixa de uma empresa, e a gente tem ali, ó, um círculo amarelo pequeno no escritório, e na recepção, significa o quê? Que o risco ergonômico é um risco leve. Quando nós vamos identificar ali do lado direito da recepção, nós temos os 2 banheiros, provavelmente feminino e masculino. Nós temos um círculo, tamanho grande, né, da tonalidade marrom, que é o risco biológico, ou seja, fungo, bactéria, vírus, existe risco nesse ambiente. Nós temos ali na linha de montagem, em círculos grandes, que são riscos elevados, ergonômico, mecânico e físico, e assim sucessivamente. Então, só para vocês terem uma ideia dessa representação geral, nós vamos ver mais isso na próxima aula. O mapa de risco, ele serve para conscientizar os trabalhadores sobre os riscos, né? Ele ajuda no estudo de medidas preventivas. Então, a partir do momento que você faz um levantamento do espaço, né, levantamento do ambiente da empresa ou da obra, da indústria, você faz um levantamento físico. E nesse levantamento você identifica quais são os riscos em cada ambiente, qual é a intensidade desse risco, se ele é pequeno, leve, médio e grande, você vai identificar ali, a partir do momento que você conhece essa empresa, essa indústria, essa obra, esse ambiente, você vai identificar os riscos e você pode, a partir dele, estudar medidas preventivas. Se você sabe que existe, por exemplo, vou voltar aqui só um pouquinho, se você sabe que existe no banheiro, nessa planta baixa, nos 2 banheiros, feminino e masculino, um risco grande biológico, você vai poder, a partir desse mapa de risco, estudar medidas preventivas para que você consiga diminuir a intensidade desse risco, deixando pequeno. O mapa de risco, ele surgiu na Itália no final da década de 60. No início da década de 70, o movimento sindical desenvolveu um modelo próprio de atuação na investigação e controle dessas condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. O conhecido modelo operário italiano consiste em valorizar e saber, né, o saber operário, não delegando tais funções aos técnicos, possibilitando dessa forma a participação dos trabalhadores nas ações de planejamento e controle da saúde nos locais de trabalho. Então, essa foi a origem do mapa de risco. O mapa de risco ele se disseminou por todo o mundo, chegando ao Brasil só na década de 80. Existem duas versões da sua divulgação. A primeira atribui às áreas acadêmica e sindical, através de David Capistrano e outros estudiosos, e o Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e Ambiente de Trabalho. A segunda versão da sua divulgação atribui à Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duplá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. A construção dos mapas de risco, pessoal, é obrigatória. Então, a realização de mapeamento de riscos tornou-se obrigatória para todas as empresas que tenham CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, através da portaria número 5 de 17 de agosto de 92, do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador no Ministério do Trabalho. Então, é obrigatório fazer o mapeamento dos riscos para todas as empresas que tenham a CIPA. Então, desde a portaria número 5 de 17 de agosto de 92, é obrigatório. E de acordo com o artigo 1º da deferida portaria, cabe às CIPAs a construção dos mapas de risco nos locais de trabalho, tá? Então, mais uma vez, é obrigatória a realização do mapeamento de riscos. Através dos seus membros, a própria CIPA deverá ouvir os trabalhadores de todos os setores e poderá contar com a colaboração, né, do Serviço Especializado de Medicina e Segurança no Trabalho. O mapa de risco pode ser feito de maneira burocratizada ou exclusivamente técnica. O que interessa aos trabalhadores é que a sua construção seja um processo pedagógico, onde se ampliem os espaços de construção da identidade desses trabalhadores e que exerçam realmente o seu papel. Ou seja, cada, cada trabalhador deve saber o risco que ele está correndo,
dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Portanto, a participação do maior número de trabalhadores na construção desse mapa de risco, sem delegar a terceiros essa tarefa, proporcionará a socialização do saber coletivo e buscará soluções para melhorar as condições de trabalho. Cada cor corresponde a um tipo de risco, como nós já vimos, e cada tamanho de círculo corresponde à intensidade do risco. Então, a gente tem aqui mais um quadro resumo com uma simbologia de cores. Então, no mapa de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de três tamanhos diferentes. Então, a gente tem o leve, médio, elevado, né, ou pequeno, médio e grande, de acordo com o tamanho do círculo, e as cores, como nós já vimos, nós já comentamos e evidenciamos ali através do mapa de risco, representam cada uma delas o risco. Aqui nós temos, ó, um outro modelo de mapa de risco, tá? Esse aqui vocês podem ver que é um pouquinho mais complexo que os outros que nós mostramos, tá? Então a gente vê aí, ó, risco grande, médio, pequeno, e nós vemos também esses círculos, eles cortados, às vezes no mesmo círculo, vários riscos juntos, como por exemplo lá, sala de extração de DNA, primeira salinha acima à esquerda. Então ali tem quatro riscos diferentes dentro de um círculo só. Interpretação, então, desse mapa de risco. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação, a gente vai aprender como ele é interpretado e como sinalizar um mapa de risco juntos, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.